eu sou a professora Bárbara. Bem-vindo a mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar sobre geografia, sobre o assunto envolvendo atividades cotidianas em cada período, das páginas 170 a 177. Vamos lá? Acompanhando com a tia. Bem, abrindo o livro na página 170, hoje nós vamos falar sobre atividades cotidianas em cada período. Cotidianas correlacionando ao dia a dia, né? E período, quando a gente fala em período aqui, é durante o dia ou durante a noite. Nesse capítulo, nós vamos explorar o cenário dos lugares em cada período do dia, entender quais atividades são realizadas durante o dia e a noite, verificar o rural e o urbano durante o dia e a noite. Vamos lá? Acompanhando com a tia. Bem, continuando na página 170, você certamente já passou pela rua de sua casa durante a parte da manhã e a parte da noite. Você já percebeu como sua rua ou seu bairro ficam diferentes dependendo da hora? Nessa aula você irá aprender que em no mesmo lugar, diferentes atividades podem ser realizadas. E tudo isso irá depender do horário em que será realizada. Bem, nós podemos observar, é a mesma figura do livro de vocês, que essa foto foi tirada no mesmo lugar, sendo que em diferentes horários. A primeira foi à noite e a segunda foi durante o dia. Então, olha como muda a paisagem no mesmo lugar. Na página 170 ainda, continuando com a tia. A paisagem de um lugar pode mudar dependendo do período do dia em que ela é vista. Nas imagens anteriores, por exemplo, vemos a mesma cidade de noite e de dia. E é possível perceber como sua aparência muda. Durante a noite, é possível observar as luzes que iluminam a cidade, além da lua e as estrelas. Porém, durante o dia, percebemos outras coisas, como os pássaros sobrevoando a cidade, o sol iluminando, além de conseguirmos ver com mais clareza os prédios, as casas, as ruas e as vegetações. Bem, o nosso amigo vigilante aí na página 171 deixou um recado para a gente. Ele está fazendo uma pergunta. Você sabia que existem pessoas que trabalham durante a noite? Continuando na página 171. É verdade, algumas pessoas trabalham no período da noite. Exemplo disso são os policiais, os seguranças, os porteiros, o frentista do posto de gasolina e entre outros profissionais que têm um horário de trabalho noturno para atender a população. O trabalho de segurança, por exemplo, é importante, pois ele é responsável por nos proteger e guardar os nossos bens. Bem, ainda na página 171. Mas quais são as atividades que as pessoas fazem, normalmente, durante o dia? Elas estudam, trabalham, frequentam o comércio, vão aos hospitais, procuram os espaços de lazer, além de outras atividades. Bem, gente, nós podemos observar que essas fotos foram tiradas no momento sem a gente estar vivenciando essa pandemia, né? Então, pessoas sem máscara. No nosso cotidiano, né? Nos dias de hoje, essa realidade mudou, né? Tanto é que muitos comércios estão fechados ainda. Mas, geralmente, né? Sempre aconteceu assim. Agora na página 172. Já no período da noite, é comum vermos pelas cidades a presença de pessoas em restaurantes, caminhando pelos shoppings, indo ao cinema ou aproveitando o conforto de suas casas para jantar com seus familiares, assistir televisão, descansar e até mesmo dormir. É importante lembrar que a companhia da família é muito agradável e importante para o nosso crescimento. Bem, nós podemos observar, né, a mesma figura do livro de vocês, retratando uma família, né, assistindo televisão, e a outra no shopping, né, jantando aí no shopping. Sendo que lembrando, né, que essas fotos foram tiradas sem ser durante a pandemia que nós estamos vivendo, mas a gente pode pegar o momento e aproveitar esse momento especial em família, que é importante para o nosso crescimento, né? Tirar o bom proveito desse momento tão difícil que estamos passando, né?
Continuando na página 172. É preciso entender que a maioria das atividades podem ser realizadas, seja de dia ou à noite. Porém, algumas delas são predominantes em determinados períodos. Existem lugares que possuem mais fazendas, plantações, criações de animais, e esses lugares damos o nome de campo, como podemos observar aí abaixo nas figuras, né? Mas como serão os dias e as noites do campo em relação à cidade? Será que existem diferenças? Vejamos. Bem, ainda na página 172. No campo, o comportamento das pessoas é mais voltado para realizar atividades durante o dia, como o cultivo de plantações. As noites nesses lugares são mais calmas, devido ao fato de não ser comum a existência de comércio aberto durante a noite. No campo e nas cidades do interior, é comum que as pessoas durmam cedo e acordem logo quando o dia clareia, né? Bem, gente, podemos observar mais uma vez que as figuras retratam momentos diferentes, né, do que nós estamos vivendo hoje, nessa pandemia. Vamos lá, acompanhando com a tia aí no livro. Já nas cidades, a vida das pessoas costuma ser mais agitada, sendo comum vermos pessoas circulando pelas ruas durante o dia e a noite. Bem, continuando na 173, a prática de esporte ou a procura por atividades de lazer são hábitos mais comuns do dia. Porém, por existir comércio aberto durante a noite na cidade, também podemos encontrar pessoas realizando diferentes atividades nesse turno. Nos sábados e domingos, as nossas atividades mudam durante os períodos do dia? Mudam sim, pois nesses dias, normalmente as pessoas aproveitam para lazer, ou seja, passear, viajar, sair para comer, fazer compras, entre outras coisas, né? Lembrando que essa vivência é diferenciada em dias normais, né? Dias diferentes do que nós estamos vivendo no momento dessa pandemia. Mas a gente tem que fazer a nossa parte para voltar ao normal e tudo voltar a ser como era antes. Bem, na página 173 ainda, nos sábados e domingos, normalmente, não frequentamos a escola. Nesses dias é muito importante descansar, se divertir e aproveitar bons momentos ao lado da família e dos amigos. Bem, gente, daqui da 174, né? Tem atividade resolvida. Vocês vão ler com a mamãe, aprendendo um pouco mais e fazer as atividades da página 174, 175, 176 até a 177. Bem, a tia deixa um abraço para todos. A tia fica por aqui e até a próxima videoaula.